Oi, oi! Qual o problema? Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando sobre um filme que está disponível na Netflix. É um filme diferente porque a Netflix acaba tendo um catálogo muito mais pro gênero de terror e às vezes romance adolescente. A parada é chata. E eu de vez em quando fico em busca de alguns conteúdos na Netflix, até mesmo na Amazon também, que eu gosto dessas duas plataformas de streaming. E quando eu vou pra poder ver um filme, eu vou sempre buscar algo que vai me interessar. Obviamente nem tudo que a gente assiste a gente gosta. Eu sou obrigado a falar. E hoje eu trouxe um filme chamado Como Eu Me Apaixonei por um Gangster. What? Basicamente, quando a gente fala sobre esse filme, Como Eu Me Apaixonei por um Gangster, ele tem uma visão Achei lindo. voltada a uma mulher misteriosa, enigmática, que você começa a perceber que tem alguma coisa a ver com uma das pessoas que ele está se relacionando. Não sei se tem a ver exatamente, porque você fica meio vago com a narrativa. Não consegue, né? Se é quem você tá achando que é mesmo, sabe? Mas eu interpretei que toda a história foi contada por uma garota de programa que ele se envolveu desde o início da sua carreira como gangster, que não é uma carreira, né? Ele era um criminoso. E toda essa visão que a narrativa estava sendo passada estava ficando interessante, porque até a filmagem estava legal. Era um filme que eu realmente, quando eu estava assistindo, achei bem dinâmico, me prendeu. Eu gosto de filmes de criminosos, de parte policial, investigativo, mas a pegada aqui nesse filme é outra. É meio que contando uma biografia sobre o Nico, que foi um dos grandes gangsters que existiu na Polônia. Caralho, o maluco é brabo. E por muitos anos ele foi considerado um dos caras mais importantes ali na parte criminal. Por quê? O Nico, que é o personagem que é contada a história dele, desde o início, fala sobre um pouco sobre a sua família, o seu relacionamento que existia entre os familiares e os seus irmãos também. Mas o foco não é a família dele, mas sim o crescimento e a ascensão dele e a coragem que ele teve em simplesmente pegar os negócios que existiam em uma região e expandir. Eu achei muito engraçado. Obviamente, o filme conta sobre uma história que foi passada em uma época e claro que nos dias de hoje isso seria muito difícil, mas ele aproveitou um hype. Eita porra. Ele aproveitou uma época da criminalidade onde roubar carro era a coisa mais fácil. E isso que eu achei interessante, porque ele dizia, tem um trecho no filme, que ele conseguia roubar tanto carro e vender tanto carro que ele conseguia revender para a mesma pessoa o carro que ele roubou dessa pessoa e revender isso várias vezes. Tão fácil porque ele conseguia roubar os carros, modificar a estrutura do carro e fazer com que ele pudesse andar. Os carros iam para uma mecânica e nessa mecânica eles reestruturavam tudo ali. Na história vai explicando que isso acabou se mantendo por muitos anos pelo Nico e ele ganhou muito dinheiro assim, roubando o carro numa facilidade gigantesca, roubando o carro numa facilidade muito grande e revendendo esses carros, como se esses carros fossem legais. Mas o que depois foi acontecendo é que com esse aumento dos roubos dos carros, as concessionárias começaram a modificar as estruturas do carro. E aí quando ele roubava o carro, o problema não era o roubo, mas sim fazer com que esse carro voltasse a funcionar. E aí acontece que isso foi meio que quebrando as estruturas, ele conseguiu recolocar alguns carros, ele conseguiu burlar o sistema novo que começou a surgir. Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Sinal vermelho. Parou. De uma maneira que você via que a violência não existia tanto nessa época, e sim, eram negócios. Então ele tinha que ter o poder da lábia, o poder da conversação, e essas partes foram bem demonstradas no filme. Isso que eu achei legal, porque mostrava o desenrolo do Nico, que era realmente não só pra parte da criminalidade, mas o legal é que até mesmo pra poder paquerar as outras mulheres, ele tinha lábia realmente 10/10. Ele conseguia qualquer mulher que ele queria, mas a mulher que ele mantinha desde o início era uma garota de programa, que ele tinha o seu relacionamento que era pontual, ele ia quando ele queria, ia embora quando ele queria. Avisei que vai dar merda isso. E ele conseguia fazer com que essa mulher que ele se relacionou por muitos anos, que até é uma curiosidade, no filme conta que
essa mulher foi a mulher que tirou a virgindade dele, sabe? A primeira relação sexual que ele teve foi com essa mulher. E essa relação íntima que ele tinha com essa garota de programa acabou tendo um vínculo muito maduro e sincero por conta dessa afetividade que existia entre eles. Eu acho que quase nostálgico. Quando você vai assistindo, dá uma sensação que era uma nostalgia, que quando ele encontrava essa garota de programa, em poucos momentos que ele conseguia aparecer, mas sempre constante, ele conseguia ser ele mesmo ali, sabe? Isso era interessante, né, em algumas partes da história e, obviamente, as mulheres que ele se envolviam descobriam que ele era um mulherengo. Ele teve a sua primeira mulher, que foi um choque muito grande, logo no início, que ele já estava indo para a ascensão como um grande gangster, né, na Polônia. Aconteceu que essa primeira mulher que ele teve, ele casou, e as mulheres que ele tinha filho, ele casava, né? E essa primeira mulher acabou morrendo, ela se mata porque ela teve um puerpério, ela teve uma depressão pós-parto muito forte e ela não aguentou a pressão psicológica que a gente compreende no filme, que nem ele mesmo sabia exatamente do que estava acontecendo. Ele realmente estava sempre fora de casa e ele não vivenciou essa mudança de temperamento, essa tristeza profunda que existia nela. E esse primeiro baque não impediu dele casar novamente. Ele casou novamente, se separou, e o engraçado é que as relações que existem com ele E é interessante que as relações que sempre existiam entre ele e as mulheres, mesmo depois que ele já não tinha mais relação, eram boas. Foi muito importante o relacionamento que ele teve com essa mulher, porque ela tinha um irmão que conseguiu abrir portas muito importantes para que ele conseguisse ser realmente a águia que ele queria ser. Ele acabou indo para um caminho que não teria volta, porque ele queria o poder de tudo, mas ele não queria se moldar às mudanças que estavam acontecendo com a criminalidade, com a máfia. Ele não queria se render. Na cabeça dele, ninguém mandaria nele. Isso que existia por conta do pai que ele se relacionava e por conta da pressão que existia familiar, isso acabou levando até a fase adulta também. E depois de um tempo que você vai assistindo o filme, esse filme de Como Eu Me Apaixonei por um Gangster, você obviamente não concorda com nada do que está acontecendo, porque ele é um criminoso, ele começa a ter uma outra parte da vida dele que começa a demonstrar que ele está sendo visado pela polícia, ele está sendo investigado. Ele simplesmente começa a cagar por essa situação, porque ele não imagina que ele vai conseguir ser destruído pela... Ele sabe exatamente do que ele está fazendo. Então o poder que ele vai conquistando vai realmente mexendo muito com ele. E a gente começa a entender o Nikos. Você começa a entender que ele não tinha outro caminho para ele seguir a não ser a máfia, mas você começa a gostar dele, não no sentido da criminalidade, mas a questão dos pequenos ideais que existem na cabeça dele. Vamos tirar a questão dele ser mulherengo, a questão dele ser um mafioso e um ladrão, mas eu tô falando a forma que ele lida com os seus, com as pessoas ao redor, se ele não tivesse se envolvendo com a máfia e fosse uma empresa legal, sabe, sem nenhuma criminalidade, ele seria um grande chefe, porque ele não queria se moldar e não se juntar com pessoas que ele não concordava na máfia, porque ele tinha os seus próprios princípios e ele não queria que ninguém mandasse nele, porque ele queria ser o superior em relação ao que ele estava fazendo. Ele não queria mais ser mandado porque ele por muitos anos foi controlado. As suas ações eram manipuladas. E hoje, quando ele tinha o poder, você acha que ele ia realmente ceder? Então isso realmente não iria acontecer. E o fim seria trágico. Mas você começa a entender os princípios morais que tem um envolvimento com o passado, com o pai, com irmãos, ele perdeu a sua família. E ele meio que, a felicidade dele não existia propriamente dito, sabe? A felicidade dele era uma construção. A cada crescimento e a cada mudança que existia nos negócios era o que deixava ele melhor e é o que fazia com que ele conseguisse ter uma visão maior. Mas em contrapartida, as mudanças da máfia mudaram, as drogas começaram a ser envolvidas. E aí as drogas começaram a se envolver não só no trabalho do Nikos,
como a venda e o tráfico, extremamente ruim para a Polônia, extremamente ruim para tudo aquilo. Ele começou a entrar em territórios que não deveria entrar e ele simplesmente começou também a ser um viciado. Isso deixou ele ainda mais louco, porque imagina uma mente extremamente ativa, uma mente extremamente... Uma mente que não queria que ninguém envolvesse ele em outros ideais que não fossem os seus próprios ideais. Você entendeu, velho? E a droga simplesmente vinha como mais um iceberg em cima da sua cabeça, porque destruía mais os neurônios que estavam ali querendo trabalhar, mas não conseguia, sabe? Eu não assumo esse BO. Você vai vendo uma queda de um patrimônio, não questão financeira, sabe? Mas você vai vendo uma queda de um grande criminoso, mafioso, que construiu realmente um castelo e a imagem dele realmente foi tão conhecida. Como que um criminoso conseguiu tantas pessoas pra irem no velório? Parecia que ele era um popstar. Eu não tô aqui pra falar que eu gostei do Nikos e, ó, legal, ele foi um grande criminoso. Não, que isso. É ladrão, teve o fim que mereceu. O traficante é cagão, sem exceção. Todos os grandes caras que vão surgindo na criminalidade, cresce, cresce, cresce. A tendência realmente é o cara cair. Não tem como o cara subir e se manter nessa supremacia por tanto tempo. Ele realmente não se curvou às mudanças que estavam acontecendo na máfia e ele acabou sendo traído, acabou sendo atacado e o fim dele realmente foi a morte, que está logo no início do filme. Vale a sua atenção, é um filme que tem muito mais do que eu tô falando aqui com vocês, tem muito mais dobras em relação à história dele. Não é uma história triste, vai ficando mais dramático por final. É um filme muito divertido, lembra, não tem nada a ver com a questão da história, mas a questão da premissa de ilegalidade, de personalidade, de personagem, lembra muito Lobo de Wall Street, lembra muito o personagem do Leonardo DiCaprio. No filme do Lobo do Wall Street, ele não morre no final, mas ele tem uma outra forma de queda financeira, mas você vê que ele sabe o que ele está fazendo e ele consegue vender o que ele quiser. Agora, nesse a queda existiu, mas o legado se manteve por mais tempo. É interessante, é um filme diferente, vale a sua atenção, é um filme polonês, tem uma outra abordagem, quebra a barreira. Quando você está assistindo o filme, os personagens conversam com você. E essa biografia do filme, de você estar escutando quem era o Nikos, e em contrapartida, os outros personagens coadjuvantes vão discordando. Quando você vai assistindo esse filme, que nada mais é do que a biografia do Nikos, ele vai tendo uma quebra de barreira e os personagens coadjuvantes vão conversando com você, discordando de algumas fantasias que diziam do Nikos, que ele era um grande dançarino, como um exemplo, e que na verdade ele não dançava nada, mas que ele iria discordar disso até o final, que ele se sentia o bambambam da dança. Então isso foi legal. Não me diga. Sim, galera, se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, eu acho que eu daria uma nota 9. É um bom filme que tem uma história que conta a biografia de um gangster, mas de uma maneira bem envolvente. Você realmente consegue entender a história e é um desenvolvimento bem dinâmico, sabe? Está disponível na Netflix. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.